Fala amizade, beleza? Hoje com o capítulo 593 de Bleach, eu sou o Felipe e o Hitsugaya entrou no loop infinito. O capítulo dessa semana teve início basicamente da mesma forma que acabou a semana passada. Basicamente quase a mesma página da última da semana passada. Que é o Mayuri falando com o Hitsugaya que ele tem várias drogas que ele queria testar no Hitsugaya e várias possibilidades, o caralho. E aí começa a luta deles, né? O Hitsugaya já vai pra cima já com a espada, ele jogando meio gelo em cima do Mayuri e tal. Que basicamente eu achei assim, uma luta até que interessante, pelo que a gente vem tendo nos últimos tempos em Bleach, que a gente, sei lá, são meio desinteressantes. É uma luta um pouco improvável, mas vamos ver o que vai rolar, né? E ele vai pra cima dele, o Mayuri tira a espada dele, que já está com uma forma um pouco diferente do que a gente conhecia, né? Pelo menos acho que já apareceu essa espada dessa forma, mas eu pessoalmente não me lembro. Mas é bem diferente do que aquela que ele usou nas sagas anteriores. Aí o Hitsugaya vai pra cima dele, basicamente eles caem na porrada, e ele conta pro Hitsugaya que a espada dele, ela cria mais ou menos que a espada dele não consegue tocar ele, acho que 2 centímetros. Uma coisa assim, 2 ou 3 centímetros que não tem como ele atacar com a espada e acertar o corpo dele. Sabendo disso, o Hitsugaya tenta dar uma joelhada nele e ele depois logo fala que ele deveria ter pensado melhor, que talvez ele tivesse falado essa suposta fraqueza, que não quer dizer que exista, pra atrair o Hitsugaya pra uma armadilha, e ele tem que usar alguma parte do corpo dele pra atacar. E aí ele usa uma espécie de sei lá que é isso, pessoal, uma pizza. Ele usa uma espécie de cola, não sei o que era aquilo. Basicamente ele tenta colar aquilo na perna dele e a bagaça explode, né? E aí o Hitsugaya, logo depois dessa explosão, dessa pizza crua, ele já usa Bankai e vai pra cima do Mayuri e meio que mata o Mayuri. E aí que começa uma coisa bem interessante que eu achei bem legal. Pra quem vê Naruto, qualquer semelhança não é mera coincidência. Pra quem vê Naruto, vê uma semelhança do Itachi, né, com o Izanagi, com essa droga que o Mayuri supostamente usou no Hitsugaya. E aí o Hitsugaya percebe que tudo que acontece na página 10 é basicamente repetindo tudo o que aconteceu do início do capítulo, que é uma repetição de fatos. O Mayuri fala as mesmas palavras, ele faz as mesmas coisas, ataca o Mayuri, supostamente mata o Mayuri, e logo quando o Mayuri mais uma vez está morrendo, tudo se repete novamente. Então o Hitsugaya entra numa espécie de loop infinito e ele fica preso nessa realidade de voltar no passado a todo momento. E aí o Mayuri explica isso, no caso pra ele, o Hitsugaya ele percebe que ele tá rolando esse looping e ele tá voltando pro passado o tempo todo. E aí o Mayuri explica que é nada mais nada menos que uma droga que ele tá usando, que faz com que o Hitsugaya ele volte sempre no passado. Só que ela atinge uma espécie de memória curta, então ela não volta muito tempo, ela volta a um período curto. Então ele tá preso. No momento que ele meio que mata o Mayuri, na verdade ele parece que não matou o Mayuri, é o ponto de final desse looping, e ele volta para o início da luta. E ele vai ficar tipo sempre nesse loop. E o Mayuri explica que depois de 10 vezes feito esse loop infinito, e na verdade a pessoa mesmo que tá sofrendo, no caso do Hitsugaya, ele não sabe quantas vezes foram repetidas. Ele não tem noção, ele percebe que as coisas estão se repetindo, mas ele não tem noção da quantidade de vezes que isso foi repetido. E aí o Mayuri explica pra ele que essa coisa de repetição, depois de 10 vezes repetindo, o corpo da pessoa meio que fica paralisado por 30 segundos. E ele logo fala que pra ele uma luta, ficar parado por 30 segundos não é nada demais, mas pra uma luta séria, ficar parado 30 segundos significa a morte, né? Você provavelmente vai perder a luta. E logo após isso acontecer, o Hitsugaya já cai meio baleado, já paralisado, sem conseguir se mexer. E também tem uma coisa bem interessante que eu vi, que o Hitsugaya, eu achei que ele seria uma espécie de zumbi, meio que, tipo, não teria pensamentos, assim, que não teria questionamento, igual aqueles outros Shinigami que, apesar de estarem vivos, pareciam zumbis mesmo, eles só ficavam dando a entender que eles não estavam pensando, que estavam apenas sendo controlados. Já o Hitsugaya, ele esboça que o eu dele ainda tá ali, entendeu? Porque ele meio que pensa, ele consegue raciocinar ali, ele até fala. Então você percebe que, de certa forma, ele tem ali um raciocínio, ainda é ele ali dentro. E aí, mais um questionamento que o Mayuri coloca é de que o Hitsugaya tá sofrendo esse efeito dessa droga, mas aí a gente pensa, porra, em que momento que o Mayuri colocou essa droga no Hitsugaya? Não teve, né? E aí o próprio Mayuri, ele brinca com essa questão de que, quando foi que ele colocou a droga dentro dele?
o que significa que ele já colocou drogas nos Shinigamis há muito tempo. Então, não necessariamente ele colocou a droga dentro do Hitsugaya no início da luta. Talvez o maioria ele faça experiência com todos os Shinigamis sem eles mesmos saberem. Até porque o efeito da droga tá acontecendo e pelo que o Mayuri falou, ele já colocou essa droga há mais tempo do que só esse período de luta que eles estão tendo aí. Mas aí o capítulo acaba assim, né? O Hitsugaya meio congelado, meio paralisado, né? Vamos dizer assim. Paralisado no chão e o Mayuri, de certa forma, indo dar o golpe final nele, ou coisa assim. E aí acaba o capítulo da semana assim. Indo pras notas, galera. Como eu falei das últimas semanas de Bleach, eu não vinha gostando muito dos capítulos, porque voltou aquela coisa chata de briguinha de Quincy, Shinigami, que vocês sabem que eu não curto muito. Mas aí começou essa luta no último capítulo. Poxa, é uma coisa bem interessante, é uma luta totalmente improvável e razoavelmente boa, cara. Eu gostei, porque fugiu daquela mesmice, então pra mim, fugindo daquela coisa de as mesmas lutas, basicamente, já tava meio chato. Isso aqui é uma coisa interessante. Apesar de não é mil maravilhas, mas eu gostei bastante e vou dar um nota 6 pra esse capítulo. Eu gostei, né? Então, galera, não esquece de se inscrever no canal, dar o seu like aí pro vídeo e ver os vídeos passados, né? Que já está indo no ar. E não esquece de ver o nosso primeiro vídeo review aí, que tá bem interessante. Eu vou botar aí na descrição pra vocês, valeu? Então, até semana que vem com mais um capítulo de Bleach. Valeu! マイペースで進めればいい